Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo as mensagens do livro Fonte Viva. Mostramos a capa, mas sabemos que é apenas ilustrativo, porque este livro tem em várias edições diferentes, capas diferentes, inclusive podemos baixá-lo em PDF da internet, não é? Muito bem. Então, a nossa mensagem de hoje é a mensagem de número 48, Diante do Senhor. O versículo destacado por Emmanuel está em João, capítulo 8, versículo 43. E aqui vamos ter Jesus a nos questionar e ele próprio a responder a questão que formula. Então vejamos. Diz Jesus: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis a minha linguagem? E ele responde: por não poderdes ouvir a minha palavra. Por que não podemos ouvir quando sabemos? Ouvir, escutar, escutamos. Mas o que ele quer dizer por ouvir a palavra? Ouvir é escutar e fazer. Mas qual é o nível de exigência da mensagem de Jesus, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus que ele nos trouxe? É alta, não? É exatamente sobre isso que Emmanuel vai nos falar. Então, vamos ouvir Emmanuel sobre esse versículo, em que Jesus nos diz: por que não entendeis a minha linguagem? E responde o mestre: por não poderdes ouvir a minha palavra. Diz-nos Emmanuel: a linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar aos caluniadores e aos maus. Muita gente escuta a boa nova, que é o Evangelho, não é? Mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse diante do estudo e diante da aplicação, ou seja, da prática, das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, ou seja, o tecido, né, as roupas, o equilíbrio da carne, que é o nosso organismo, o prazer dos sentidos e a consideração social com tamanha volúpia, ou seja, com tanto desejo, que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima de trabalho na caridade e na luz para engrandecimento do espírito eterno que nós somos. Registram os chamamentos do Cristo, todavia algemam furiosamente as figuras
são fortes, não é? Que Emmanuel traz aqui. Registram os chamamentos do Cristo, todavia, algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária, que é a vida material, a vida que tange os sentidos físicos. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. E ele vai explicar mais sobre isto. Conservam essas personalidades, até mesmo amigos admiráveis, conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. Então, sempre a atenção voltada para as questões materiais, para as questões do mundo, para as questões dessa materialidade que transitoriamente apenas aqui estamos vivendo. São preciosas estações de serviço aproveitável, com o equipamento, ou seja, nós recebemos os recursos, porém, ocupado esses recursos e essas, vamos dizer assim, e essas aplicações dos recursos em atividades mais ou menos inúteis. E conclui o nosso Emmanuel dizendo: não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, ou seja, da nossa visão ainda materialista. Sabemos que 100% não vamos conseguir, mas é aquele o quê? Aquele esforço em buscarmos sentir para podermos viver. Então, nós nos identificamos com Jesus, a doutrina espírita tanto nos ajuda a entender a sua palavra. Então, se nós nos identificamos, vamos encontrar obstáculos dentro de nós mesmos, aqueles condicionamentos antigos que nós queremos renovar, mas são condicionamentos, vão nos exigir muito esforço, muita atenção, muita prece para podermos trabalhar essa transformação do homem velho no homem de bem, né? E aqui, homem, é óbvio que estamos falando de ser humano, não é? Então, Emmanuel vai dizer: não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar ao Senhor o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Sabemos que não vamos ouvir e fazer de forma direta e plena. Não, será toda uma construção, todo um processo longo, desafiador, trabalhoso, que vai nos exigir perseverança, atenção, confiança, fé, bom ânimo, coragem. É só isso que nos pede o processo. Mas nós queremos abraçar e abraçamos isso tudo por quê? Porque queremos e sabemos que é possível. Primeiro, é possível. Se trabalharmos, vamos. Se trabalharmos a plantação, vamos colher. E queremos essa colheita, desejamos essa colheita. Nós reencarnamos e viemos do mundo espiritual com essas expectativas em nós, de construirmos isto, de passarmos, de nos oportunizarmos esse processo. Está aí a providência divina, nos oferece
os recursos, mas não vai fazer a nossa parte. Essa parte cabe a nós. Lembrando aqui, quando Jesus diz aos apóstolos para que eles alimentassem a multidão. Eles disseram que, primeiro, não tinham dinheiro para comprar comida para 5.000 pessoas. Né? Eles não tinham como. E Jesus pergunta: quantos pães tendes? Então, nós temos, numa das duas situações onde houve essa multiplicação, eles responderam: Senhor, 5 pães e 2 peixes. Os 12 juntos tinham 5 pães e 2 peixes. E Jesus, com isto, alimentou uma multidão de 5.000 varões, ou seja, contados os homens, mas também haviam mulheres, crianças, mas só de homens aí, homens mesmo, tinham 5.000. Mulheres e crianças não eram contadas, nós sabemos bem do contexto. Então, e ele alimentou com 5 pães e 2 peixes. Ou seja, nós temos muito pouco de nós. Daí a oração. Daí tudo posso naquele que me fortalece. Como é que eu vou conseguir me fortalecer? Eu vou pedir, eu vou orar e vou buscar essa conexão. Porque é aí que eu vou ouvir com os ouvidos da alma, o meu anjo guardião, os bons espíritos, me estimulando, muitas vezes me indicando o caminho. Claro, tudo pela intuição. Por quê? Porque tem que haver em nós um mérito da escolha. Eles não nos obrigam, mas eles nos convidam. Eles nos orientam, mas na medida em que nós apresentemos essa sintonia, daí a importância da prece também, de nós buscarmos sintonizar para ouvi-los melhor, porque tem muito ruído e muita perturbação que dificultam a nossa escuta. Então, quando nós temos uma televisão muito alta e queremos ouvir uma mensagem que nos chega no celular ou no telemóvel e ficamos... Porque o barulho da televisão nos dificulta. O que nós fazemos? Diminuímos o volume e aí conseguimos perceber o áudio. Da mesma forma, os ruídos da materialidade nos dificultam ouvir o nosso anjo guardião, ou espírito protetor, ou os amigos espirituais. E aí nós, com a prece, nós baixamos o volume da perturbação e muito bom também orar antes de dormir. E aí nós pedimos para sermos levados durante a noite, conversarmos, aconselharmos. E ao acordar, orar, para nos acalmarmos, para durante o dia estarmos mais, vamos dizer assim, suscetíveis de não nos abalarmos com as dificuldades do dia que sempre surgem, nós sabemos. Então, diante do Senhor, não vamos desanimar diante das dificuldades, perseveremos, busquemos a prece, busquemos a ajuda uns dos outros. Não estou conseguindo nem orar. Vamos buscar um amigo. Olha, faça uma página, ore comigo. Estou precisando. Isso não é sempre. Também vão haver momentos em que nós vamos ser procurados. E essa solidariedade é aí que a providência divina, como é que ela se manifesta na Terra, a providência divina? Através de nós mesmos, através dos seres humanos, não é? Então, vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia. Ajuda-nos, Mestre, nos nossos desafios.
que são diários, Senhor. Ajuda-nos a mantermos a calma, a não nos impacientarmos ou nos irritarmos, a buscarmos ouvir e falar com calma, confiantes de que nós temos condições para resolver tudo que se aproxima de nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos da prece e a estarmos atentos, desacelerarmos para não agirmos, Senhor, de forma impulsiva. Que as tuas bênçãos, Jesus amado, estejam conosco. Que a tua paz, Jesus amado, esteja entre nós, cultivada pela nossa determinação, atenção e vontade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoa os nossos amados, abençoa os nossos lares, abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos de unidade. Em especial, Jesus, te rogamos pelos nossos irmãos que neste momento, onde quer que se encontrem, estejam em sofrimento, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Até amanhã. Muita paz a todos.